paz. Quando sobe aqui nesse púlpito. E eu queria que você, nessa noite, olhasse para o seu irmão e falasse assim para ele: como está a tua alma? Quem não veio hoje à escola bíblica dominical, né? Nós falamos sobre oração, o pastor falou sobre oração, mas foi falado também muito sobre alma. Aí eu falei que ele copiou minha preleção de hoje aqui, né? Que eu ia falar sobre alma. Hã? Filou minha pregação. Mas é um tema que realmente eu gosto muito, né, de falar, é sobre alma. E como vocês sabem, nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, né? Então, alma é aquilo que é a nossa vontade, é aquilo que tem em você, que demonstra tudo aquilo que você é. Não é? Isso é alma. Então, nós vamos tratar disso hoje, lendo o livro de 3 João. Terceira João, versículo 1 e 2. Fala assim, fala igual o Aldeone fala: quem achou o quê? Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia, é isso? Então, vamos lá. É terceira epístola de João, versículo 1 e 2. Fala assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, nós podemos ver aqui que essa declaração é uma declaração espiritual bem poderosa, né? Você ter prosperidade de alma. Hoje nós procuramos ter prosperidade de várias formas, né? Hoje a prosperidade que o mundo fala é ter coisas, adquirir coisas, desejar coisas, né? Enquanto a palavra de Deus diz que o importante é você ter prosperidade de alma. Então, e Deus, Ele olha para a gente, Ele não olha você de forma fragmentada, não. Ele olha o seu todo. Ele vê a sua necessidade espiritual, emocional, física, tudo Ele vê em você. Ele não te vê fragmentado. Como, por exemplo, você vai no médico, aí está lá o médico ortopedista, aí ele só vai olhar o braço de baby lá, né? Ele não vê baby de uma forma integral, ele vê o braço de baby. Você vai no cardiologista, ele vai ver o seu coração. São várias especialidades, mas com Deus ele não faz isso com a gente, ele olha você de uma forma integral. Aí fora, na saúde, fala holística, né? Olhar você de uma forma holística, olhar você como um todo. E Deus, Ele faz questão disso. Ele faz que... Gente, eu estou sentindo calor aqui hoje. Olha, eu estou de blazer, igual o pastor. Estou com calor. Acho que é emoção. Ai. Acho que é. Aí, então Deus, Ele faz questão de te olhar dessa forma, não é?
E essa oração aqui, ela revela para você as prioridades corretas que nós devemos ter na nossa vida. E essa prioridade é a alma primeiro. O resto vem depois. Sabe por quê? Porque eu vi essa frase e achei muito interessante. Você só estará verdadeiramente bem quando a sua alma estiver bem. Então, se a sua alma não estiver bem, o seu corpo não vai estar bem. E muitas vezes nós temos o corpo bom, saudável, mas a nossa alma não está. Então, nós, como cristãos, precisamos sempre procurar ter a nossa alma de uma forma próspera. É igual aqui uma ilustração de uma árvore, que você está vendo a árvore lá, a árvore está florida, mas você não vê, o tronco dela pode até estar bom. Eu tenho uma planta lá em casa, assim, você olha o tronco dela, está bom, mas a raiz não. Então, às vezes, você está com aquele tronco aparentemente bom, mas a sua raiz, a sua alma não está bem. E se não está bem, você não vai produzir os frutos que você deve produzir. Não é? Temos que ter esse cuidado na nossa vida, de estar cuidando da nossa alma, cuidando daquilo que Deus colocou dentro de nós, a nossa vontade, não é? Deus se importa com a nossa saúde e nossa vida prática, sim. João deseja saúde para Gaio. Isso é significativo. O mundo espiritual não descarta o mundo físico. Deus nos criou corpo, alma e espírito. E algumas pessoas acham que falar de saúde, descanso, equilíbrio emocional ou autocuidado está na carne. Você não precisa cuidar disso, ao contrário, não. Você precisa, há muitos anos atrás, quando a gente foi fazer uma missão na Bolívia, o pastor era chileno que estava nos direcionando, e ele falou, uma das coisas, ele era de uma missão no Chile. Era a missão Amém, né, Robert? Não? É missão Amém, gente. Missão Amém, era missão Amém. E nessa missão, ele falava uma coisa, quando ele ia preparar os missionários para o campo, o que ele fazia? A primeira coisa era perguntar sobre o estado de saúde física daquele missionário. Porque sem saúde física, você não consegue fazer a obra de Deus. Você precisa ter saúde física. Então, eu achei tão interessante quando ele falou isso na época, porque a gente nem pensa nessas coisas, né? Mas nós cristãos somos o quê? O templo do Espírito Santo. Então, nós precisamos cuidar, sim, da nossa saúde física, do corpo, né? E precisamos também cuidar dessa alma, que muitas vezes está ferida, está sangrando, com traumas emocionais, que impedem você de dar continuidade a uma vida saudável no reino de Deus. Então, você precisa olhar para a sua alma e perguntar para você mesmo, como é que você está, alma? E cuidar. Isso, olha, gente, a igreja é o lugar para se tratar a alma, viu? Né? A igreja é o lugar para se tratar a alma. Quantas pessoas feridas, quantas pessoas com traumas. Hoje de manhã a gente falou muito sobre isso aqui. Às vezes, desde a infância, palavras que você escutou, palavras que você ouviu da sua mãe, do seu pai, do seu esposo. Aquilo grava, aquilo fica dentro de você e você não consegue, muitas vezes, se livrar daquilo, se livrar desse trauma. Só que quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, ele levou isso também para ele. Todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, todas aquelas cracas. Sabe o que é craca? Sabe?
aquele bichinho que dá no casco do navio, na pele da baleia. Então, a gente traz isso muitas vezes para dentro da igreja e a gente precisa cuidar do espiritual, do nosso corpo e dessa alma que muitas vezes nos impede de crescer espiritualmente por causa desses traumas, dessas frustrações, palavras que nunca foram curadas, né? E nós precisamos cuidar disso. E o Gaio, ele devia ser uma pessoa realmente assim muito extraordinária, porque o Gaio, ele viveu no momento de grande perseguição da igreja. Ele viveu com privações, com desafios, e a alma dele era próspera, ele desejava, né? Quer dizer, a alma dele era próspera, e o João viu isso nele. Ele devia ser um homem bem diferenciado. A palavra de Deus, quando João deve ter pregado para ele, transformou ele de uma forma... Ai, eu pensei que era um gato, gente. É uma gatinha. Eu ouvi assim, pode deixar. Ó, parece uma gatinha, né? Eu falei, eu acho que é uma gatinha. Sério. Ai, meu Deus. E Gaio, voltando, né? Ele vivia nesse período de privação, de perseguição da igreja, de sofrimento, e mesmo assim ele conseguiu, no meio de tantas tribulações, fazer com que a alma dele fosse próspera. E o que significa você ter uma alma próspera, uma alma saudável? O que significa isso, né? Vamos ver aqui. Primeiramente, significa você caminhar na verdade. Quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a verdade. E nós temos o Espírito Santo dentro de nós que nos faz lembrar essas verdades, para que a nossa alma não se entristeça diante das tribulações que aconteçam ao nosso redor. Se eu for perguntar aqui, gente, todo mundo passa por tribulação, a começar por mim, né? Nós passamos por tristezas, tribulações, angústias, mas a gente, como foi falado hoje de manhã, né? A gente não pode deixar essas coisas nos afligirem, porque nós temos um Deus grande em que nós temos que confiar e crer que Ele está cuidando de nós. Então, outra coisa que significa uma alma saudável, uma alma próspera, é você estar em paz com Deus. Lá em João, vamos abrir lá em João 14, 27. João 14, 27 fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, isso é o próprio Cristo falando, né? Então, para eu ter uma alma saudável, eu preciso estar em paz com Deus, saber que Ele me dá essa paz que o mundo não vai me dar. É uma paz que eu tenho independente daquilo que eu esteja passando, sofrendo, angustiada, coisas acontecendo ao meu redor, independente das circunstâncias, eu tenho paz. Por isso que muitas vezes nós cristãos somos chamados assim meio de loucos, né? Porque como é que você pode ter paz diante de tribulação? Como Gaio tinha paz, como aqueles homens que foram queimados, aqueles homens que foram levados para a fogueira, aqueles homens perseguidos ainda hoje, que são colocados em container, quente, sem beber água, sem nada, e eles estão lá dentro cantando e louvando.
Só o Senhor que faz isso, é uma alma próspera, né? Alma próspera significa ter uma vida de oração e comunhão. Era o que acontecia lá em Atos, no princípio da Bíblia, no princípio da igreja, quando os irmãos sempre estavam juntos em oração, em comunhão. Isso é ter vida próspera. Eu não consigo ter uma vida próspera sozinha. Eu preciso da igreja, eu preciso estar na igreja, eu preciso dos meus irmãos. Olha que coisa mais maravilhosa quando o pastor aí teve o piripaque dele, né? Mais um. Foi tão bom, sabe, quando os irmãos estiveram com ele lá, foi tão bom, vocês não podem imaginar a alegria do meu coração. E você vê, não tinha um parente meu. Cadê meu irmão que mora em Natal, minha irmã, todo mundo trabalhando, ocupado, né, aquelas coisas, né? Mas quem estava lá com eles foram vocês que se preocuparam. Então, como é que eu vou dizer que eu tenho que ficar fora dessa comunhão, gente? É impossível. Isso não existe. Igreja é comunhão, igreja é estar junto, igreja não é você viver isolado no seu mundo, não. Isso foi para isso que Deus nos chamou, e isso faz parte de ser uma alma próspera, saudável, não é? Estar junto, colado, igual meu cachorrinho Feijão. Feijão só fica grudado. Feijão, ele só fica, sabe? Feijão é assim, né? Então a gente tinha que ser assim também. Amai-vos uns aos outros, né? Amai-vos. É isso que nós precisamos como igreja. E como foi importante para nós esse momento lá, não é isso? Outra coisa, significa uma alma saudável, próspera, significa não se alimentar apenas do que o mundo oferece para você. Realmente é ótimo, gente. Olha, o mundo oferece tanta coisa boa, né? Praia, meu Deus do céu, praia, pipa, olha, sinceramente, né, Celinha? Não, gente, eu amo praia. Eu acho que se eu fosse homem eu ia ser surfista, porque eu amo praia. Então, é lindo, é maravilhoso, é gostoso você estar lá, mas não é só isso, né? Não é disso que eu vou viver. Eu vou viver do que Deus está me concedendo, do que Ele está me dando para viver. E a praia é uma delas, né? Outra coisa, para ter uma alma saudável, significa vencer a ansiedade. Olha, hoje de manhã... Vencer a ansiedade com confiança no Senhor. Sabemos que o mundo está ansioso. As pessoas estão ansiosas. A palavra-chave do mundo hoje é ansiedade, não é? Mas nós aprendemos coisas valiosas aqui hoje na escola bíblica dominical. Quem não veio é o quê? Você fala? Não, o que você fala? Quem não vem para a escola bíblica não vai para o céu. Eita, esse piorou. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7. Isso é palavra de Deus, gente, é palavra de Deus. A gente não pode deixar com que a palavra de Deus se torne algo comum na nossa vida, que a palavra de Deus não se torne algo normal a ponto de me deixar fria quando eu leio algo assim e deixar de desacreditar no que ela está me dizendo. Olha o que diz a palavra. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem, olha aí, né? Será que a gente está conseguindo lançar essa ansiedade diante do Senhor?
eu sei que ela existe, como nós falamos hoje aqui de manhã, preocupação com o futuro, principalmente os jovens. Eles são bombardeados com tantas coisas, né? A ansiedade vem mesmo, cobranças vêm mesmo, mas o diferencial é que você tem esse Deus aqui, ó, que o mundo não tem. O mundo não tem. Então nós temos que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Outra que foi lido hoje de manhã pelo pastor Elton, Filipenses 4:6. Quatro, 6 fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E aí, quando eu faço isso, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Então, meus irmãos, é assim, nós precisamos crer. Eu acho que eu e Robert, a gente sempre conversa muito. Nós temos essa bênção aqui, ó, da palavra, mas a gente não traz essa palavra daqui para cá, que é o caminho mais longo que existe. Você trazer a palavra da sua mente para o seu coração, para que ela se torne uma verdade para você, e você faça dela o seu caminho, a sua direção, a sua luz, a estrada que você vai seguir, o caminho que você vai, que não vai errar. Não tem por que errar por onde errar por esse caminho, mas muitas vezes nós não valorizamos e não praticamos aquilo que precisa ser praticado, que é a palavra de Deus. Aí eu faço uma pergunta assim: se a vida se alinhasse à sua alma, como você estaria hoje? A sua vida, né? Se aquilo que é interior servisse como espelho para o que é exterior, o que aconteceria? Se você pudesse mostrar realmente quem você é. Existe uma situação dentro do autismo, da criança autista, que nós chamamos de mascaramento. Você se mascara. É exatamente isso aí. Você se mascara. Por exemplo, ele é tão cobrado, o autista é tão cobrado, tão cobrado, tão cobrado. Ele é esquisito, ele é estranho, ele tem que gostar disso, ele tem que ser assim, ele tem que ser assado, que ele se mascara, ele faz aquilo que te agrada para dizer que ele é assim. Mas ele não é assim. E outra coisa, ele sofre a beça por causa disso. Por causa desse masking, né, em inglês, né? Mas é muito triste. E nós, que somos típicos, nós também nós temos essa máscara. Você quer agradar o outro e você se veste com aquilo, porque se for assim eu vou agradar A, vou agradar B, vou agradar C. Mas e se você tirasse isso, que é o que ele está falando aqui, como que seria você? Né? A sua alma que está lá dentro. Como seria cada um de vocês? Então, Deus, ele vê você como você é. E ele gosta de você do jeito que você é. Você não precisa mudar, você não precisa se mascarar para agradar a Deus. Não precisa, ele sabe, ele conhece o coração do homem. Ele sabe que nós somos
complicados, nós somos complexados, nós somos difíceis. Então, Ele sabe disso tudo. Você não precisa disso. E assim a sua alma vai ser próspera quando você se despir diante do Senhor. Você precisa se despir diante dele para que a sua alma seja próspera. Agora eu vou fazer umas perguntas aqui, você vai avaliando, certo? Para você considerar o que eu vou te falar aqui. Se sua saúde fosse proporcional à sua vida de oração, você estaria forte ou desabilitado? Como está a sua vida de oração? Qual é o tempo que você passa na presença de Deus? Hoje nós falamos isso aqui também. Como é importante o tempo que você passa na presença dele para conhecê-lo profundamente, para desnudar você, para desnudar a sua alma. Mas eu tenho certeza que você passa tanto tempo no seu trabalho para ganhar dinheiro. Quanto tempo você passa no seu trabalho para ganhar dinheiro, para fazer coisas, ter coisas, obter coisas. Mas o principal é buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. Mas qual está sendo a sua prioridade? Não é? Será que você estaria desabilitado diante de Deus? Se as suas finanças refletissem sua obediência espiritual, elas estariam equilibradas ou estariam em crise? Como que está a sua obediência espiritual ao Senhor? Como que está? Você tem que avaliar, não é? E se seus relacionamentos refletissem sua comunhão com Deus? Haveria paz ou haveria conflito? Não é? Então, nós temos que avaliar. A verdade é que muitas vezes pedimos a Deus que mude nossa vida, mas Ele nos chama primeiro a cuidar da alma, porque tudo mais provém dessa fonte, da minha alma, do meu coração. Não tem aquele provérbio que fala de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, cuide da sua alma, sabe? Veja aquilo que tem te incomodado, que tem trazido bloqueio, até para você estar na presença de Deus. Peça a Ele para te mostrar. Ele mostra, sabe? Deus gosta de, quando você conversa com Ele, Ele fala para que você se revele, sabe? Não precisa ter máscara, como eu falei, diante dEle. Se desnude diante dEle para que Ele veja e que Ele possa tratar você, né? Tem uma outra figura também que quando você se converte, é como se você estivesse no mar de lama, uma lama. E aí você se converteu, você conheceu a Deus. Aí Ele tirou você, puxou você daquela lama. Só que você continua pingando lama, né? Você precisa ainda ser lavado, tratado, curado. Quantas coisas vêm com essa lama, não é? Que vem com você e você continua carregando essa lama até hoje, tendo esse Deus aqui que fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é? Troca o jugo com Ele. Ele que está falando: olha, gente, troca comigo, eu carrego o jugo de vocês. Mas vocês insistem em estar carregando o fardo, em estar carregando o peso. E aí, sabe o que acontece? Você não consegue ser bênção na igreja, você não consegue ser bênção no seu trabalho, você não consegue ser bênção na sua escola, porque você está sempre com fardo, sempre carregando um fardo que não conseguiu tirar
porque a sua alma ainda não é próspera, certo? E por que a alma de Gaio ia bem? Por que a alma de Gaio era próspera? Por que ela ia bem? Aí a carta de João fala aqui. Por quê? Porque ele caminhava na verdade. Ó, aqui fala, olha só. Deixa eu voltar lá em 3 João. Olha, no versículo 3 fala assim: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. E hoje nós estamos vendo ao contrário, né? Quanta gente andando na mentira. A mentira tá facinho de falar assim, ó, saiu daqui, ó, a mentira sai. A mentira, é impossível a mentira conviver com uma alma próspera, principalmente entre nós cristãos. Então, Gaio, ele andava nessa verdade e ele vivia essa verdade. Ele conhecia a verdade e ele vivia essa verdade na vida dele. Ele servia a igreja com amor, né? A alma floresce quando servimos. O egoísmo e a vaidade adoecem a alma. Nós precisamos parar com o egoísmo. Aí fora está cheio de egoístas, né? Mas nós, dentro da igreja, onde nós conhecemos o Senhor, nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. Deixar esse egoísmo, olhar para o lado, olhar para o irmão, ver o que está acontecendo, ver se ele precisa de ajuda. Quantas vezes isso é falado aqui nesse púlpito? Quantas vezes isso é falado? Mas você só se preocupa com você. É só você, né? Você olha só para a sua família, família, meus amigos, minha família, meu grupinho, sabe? Olha para o lado, sabe? Tira o nó, sabe? Vai viver com outras pessoas, conviva com outras pessoas, conheça outras pessoas, isso é tão importante na nossa vida. Muitas vezes, quando você está do lado de alguém, você nem sabe nada sobre ela. Conviva, pergunte, né? Então, Gaio, ele tinha essa vida de serviço em amor a Deus. Ele era fiel, era um homem fiel, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade, ela gera estabilidade espiritual. A fidelidade, como o mundo está infiel, como somos infiéis, em todos os sentidos, infiel em amizade, infiel nos dízimos e nas ofertas, infiel muitas vezes em relacionamentos. As pessoas não estão ligando mais para isso, são infiéis. E a fidelidade é uma das características de Deus. Fidelidade, a coisa mais linda do mundo é a fidelidade, né? E Gaio era fiel. Por exemplo, você tem uma planta, eu tenho uma planta lá em casa, tadinha da bichinha, eu estou cuidando dela. Se você não cuidar, se você não molhar, se você não der luz para ela, se você não podar, ela não vai crescer, né? E nós precisamos disso. Nós precisamos que a nossa alma viva em comunhão com Deus, prospere. A gente tem que podar aquilo que não está legal, tem que molhar assim, eu fico pensando, na hora da oração, você orar, você está regando a sua comunhão com Deus, você está regando a sua intimidade com Deus, na hora da oração, na hora da leitura da palavra, na hora que você está no seu quarto de guerra, na hora que você está trabalhando na igreja, servindo ao Senhor, isso aí você está regando e essa planta vai crescer, né? E cadê o negócio aqui? Peraí. Para terminar,
o desejo de Deus para nós é que nós tenhamos uma vida equilibrada. A maioria das pessoas que vivem aí fora estão com a vida tão perdida, tão desequilibrada, tão sem, assim, fé, não é? E nós precisamos ter essa vida. É isso que o apóstolo João está falando aqui. Gente, tem uma vida equilibrada, uma vida próspera, emocional, física, espiritual, não é? E tudo começa na minha alma, naquilo que está ferido, que precisa ser cuidado e tratado, não é? O pastor aqui estava ferido lá no coração dele e ele precisou colocar uma coisinha lá, um estentezinho para que o sangue fluísse novamente de forma normal. O que está faltando na sua alma para que você coloque, para que esse fluir do Espírito Santo vá na sua vida? Né? O que está faltando você colocar para que flua? Não é isso? E pergunta de novo aí para o teu irmão, como vai tua alma? Presta atenção. Como vai a tua alma? Ela está faminta? Ela está exausta? Sua alma está exausta? Ela está limpa ou está carregando um peso, um fardo de 20 anos atrás, 30 anos atrás? Ela está firme na verdade, ela está pautada nessa verdade, ou ela está distraída com as coisas do mundo? Não é? Como está aí, jovens? Distraídos, jovem é distraído, né? Mas velho também é. Os velhos, aqui não tem velho, não. Né? Então a gente tem que avaliar como está a nossa alma. Você está perto de Deus ou distante dele? Não é? Distante de Deus por negligência sua, por não querer estar perto dele, por outras coisas estarem tomando o lugar dele, não é? E como eu falei, a cura da vida começa pela cura da nossa alma. E eu falo isso, gente, por aquele relógio ali. Não, mas eu tenho. Está acabando. Eu falo isso de alma porque eu vivi isso na minha própria família, né? A minha mãe, muitos aqui sabem, a minha mãe, ela teve doença de Alzheimer. E durante 10 anos, eu cuidei dela aqui, em João Pessoa. E um dos motivos que a doença de Alzheimer também vem é falta de perdão. Mágoas do passado, que aparentemente estavam perdoadas, mas não estavam. E isso ela carregou durante muitos anos da vida dela. Então a alma é algo muito importante. E Deus quer que nós sejamos com almas saudáveis, pessoas de alma saudável. Nós precisamos disso. E que hoje nós possamos permitir ao Espírito Santo de Deus que venha renovar. O louvor, se quiser vir andando para cá, já pode. Né? Nós possamos permitir que o Espírito Santo, ele nos renove, nos fortaleça, nos mostre aonde é que nós precisamos curar a nossa alma para que essa alma seja próspera, como era a próspera alma de Gaio. Amém? Que Deus abençoe vocês. Nós vamos cantar um louvor agora, enquanto elas estão se ajeitando, mas eu queria que nós ficássemos de pé.